Nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, na Bíblia, a respeito de Deus. E o tema dessa mensagem é a identificação de Deus. Vamos gravar bem, a identificação de Deus. Eu vou falar um pouco a respeito de como Deus se identifica, né? E, para que possa entender bem, gostaria de fazer uma introdução sobre identificação, né? Sei que todo mundo sabe, mas não custa nada falar. Hoje em dia se usa o currículo, né? Hoje tem um currículo aí, podemos fazer via internet, né? E o currículo, você coloca todas as coisas necessárias para que, se você for concorrer a um emprego ou qualquer atividade, é necessário um currículo, porque as pessoas precisam saber com quem está contratando. Então, é necessário ter um conhecimento. E o currículo coloca o nome do pai, o nome da mãe, onde nasceu, e as coisas principais. E a profissão que formou, o que quer trabalhar, e coloca vários dados. Então, um empresário, ou em qualquer área, alguém pega um currículo desse aí, ele tem todos os dados da pessoa. E muitas vezes não é um currículo, muitas vezes nós conversamos, a nossa igreja a igreja evangélica costuma muito fazer isso. Quando vem um pregador de fora, né, um pregador vem trazer uma mensagem, costuma assim, no início, o presbítero que está fazendo a liturgia, ou o próprio pastor que estão fazendo, e apresentá-lo e dizer, olha, ele é pastor tal, foi da igreja tal, fundador tal, filho de fulano de tal, 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 tal. E isso sempre existiu. No tempo antigo, hoje é muito pouco, mas bem atrás, aquele rei, quando vinha um rei do outro lugar visitar, ou um casamento, ou qualquer coisa, uma entidade, vinha, já deve ter visto em filme, né? Lá vem o rei de tal, de Atenas, filho de Nor, e vai citando aquelas histórias todas. Quem assiste filme épico vê muito isso aí. Na França, né? Chegou o duque de tal, e o duque de Monte Cristo, né? Aí fala de onde veio, filho. Então, é uma identificação completa. É interessante. E fala os dados, filho de quem foi, o que fez. E isso fica muito gravado, né? Então, é importante. Mas a identificação de Deus, eu gostaria de meditar um pouquinho, é bem diferente. Ela é bem diferente. Então, eu vou estar lendo aqui um texto, vou ler, abramos em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 ao verso 6. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegas para cá, tira o teu sapato do teu pé, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aqui. Meus irmãos, eu li isso aqui, mas eu vou usar o texto 6, onde Deus agora está se identificando para Moisés. Ele disse, eu sou o Deus dos teus pais. Disse mais, eu sou Deus do seu pai. Vírgula, aqui deu uma parada. Quando Deus falou isso para Moisés, Moisés deve ter parado um pouco, Deus do meu pai. É importante que eu estou dizendo isso, porque há uma vírgula aqui que parou. Eu sou o Deus do teu pai. Moisés deve ter... Mas quando ele disse, aí Deus cumprimenta, eu sou Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Aqui que é o ponto importante. Quando ele diz isso a Moisés, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Moisés não retrucou, não falou nada. É uma coisa que é interessante, se nós olharmos, Moisés poderia dizer, mas quem que foi Abraão? Quem foi Jacó? Quem é isso? Está entendendo? A identificação de Deus é diferente de um currículo. Deus poderia dizer assim, olha, Moisés, eu sou Deus que chamou Abraão, e contar a história. Nós sabemos a história. Mas Deus, ele se faz conhecer o seu currículo àqueles que procuram e que conhecem a Deus. É aqui que eu estou dizendo a diferença da identificação de Deus. Porque se nós olharmos no logotipo da nossa igreja, foi bem elaborado, eu gostei muito. Aqui está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias disse isso. E se eu continuar lendo, Oséias vai dizer mais para frente que ele prefere, não prefere muito sacrifício, mas que prefere muito ter um conhecimento de Deus. E se nós olharmos dentro da Bíblia, agora que eu estou dizendo, o currículo é diferente. Deus deveria fazer um currículo, Moisés, e conta a história. Foi eu que fiz o mundo, eu fiz isso, coisas que nós sabemos, eu fiz o universo, e contando, e aí Adão, aconteceu aquele problema com Adão, Deus não dá essa, não explica tudo isso. Deus, ele dirige as pessoas que o conhecem. O povo judeu sabia a história, porque era contada, eles iam contando. Pode prestar atenção, o pastor João pregou domingo aí, até pensei que ele ia entrar nesse assunto, porque a mensagem minha já começa há muito tempo. Mas ele falou a respeito de Jacó. Jacó, no fim da sua vida, ele fez um histórico de que Deus fez para ele, para José. Isso é costume do povo judeu. Eles passar a história de geração em geração. E Moisés sabia quem era Abraão, Isaque e Jacó. Porque Moisés conhecia, podemos dizer, a Bíblia daquela época. Moisés tinha conhecimento. Porque senão Moisés podia falar, mas quem? Ele não foi, ficou quieto, aceitou. Quando Deus falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando Moisés fala para Deus, aí Deus falou assim, você vai no Egito, eu não vou contar tudo aqui, porque quem não conhece bem essa história, leia aqui Êxodo, o propósito de Deus, quando ele chama Moisés, é para tirar o povo do Egito. Aí Deus para frente fala assim para Moisés. Moisés fala, mas eu vou dizer para o rei do Egito, quem que me enviou? Há um currículo de Deus. Diga para o rei do Egito que eu sou o me enviou. Que eu sou. O que eu sou? Verbo ser, também não vou ver português, mas é o verbo ser, eu sou. Presente. O rei do Egito, agora vamos entender, o rei do Egito não conhecia esse Deus. Ele tinha os deuses deles lá, muitos deuses, adoravam muito Deus. Mas essa expressão para o rei do Egito era pessoa sábia, não era qualquer um. Você vê que Moisés foi estudado com toda a ciência do Egito. Egito era a capital do mundo, o primeiro mundo, seria hoje o state, hoje aí, né, comandando o mundo. Quando Moisés disse para o rei, também não há muito detalhe ali, eu estou dizendo a lógica. Quando Moisés falou assim, eu sou, me enviou, o rei do Egito já deve ter se estremecido um pouquinho, porque sou. Ele não falou assim, o Deus que era. Ele falou, eu sou é presente. As apresentações que eu falei aqui naquela época, que mostrava de príncipe, de rei, ele sempre dizia, no rei do Egito, o rei Egito, filho do Ramsés III, Ramsés IV, do falecido, do antigo, ele jogava o passado, o rei, Deus, os reis lá se julgavam uma divindade. Mas quando Deus manda dizer a ele, diga que eu sou, para quem entende, existe a existência. Deus não tem passado, futuro e presente, ele é presente. Ele é consciente, ele é eterno. O rei que se apresenta, ninguém pode dizer isso, eu sou. Porque amanhã eu já era. Daqui uns dias eu já era. Deus, ele é o único que pode fazer. Então o currículo de Deus, eu sou, só falou isso. E então a pessoa que, para entender a identificação de Deus, onde eu estou querendo chegar, é que precisa ter um conhecimento da palavra de Deus. Porque nós vamos ver Deus, várias passagens, ele falando a respeito disso. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
O único lugar em que Deus se deu uma explicação melhor dele foi no livro de Jó. É por isso que eu falo, o livro de Jó não foi escrito à toa. Se nós lemos o livro de Jó, nós vamos entender muitas coisas de Deus, da criação, o que ele fez, onde ele vai falar, onde estava tu quando me formaste, e ali Deus vai mostrando que ele formou o universo. Ali Deus dá uma apresentação total, quase que total. As demais qualificações de Deus que nós conhecemos, já não é Deus falando. São aqueles que conhecem a Deus, procuraram conhecer mais a Deus, é onde vão dizendo. Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi, quando ele faz o seu salmo, ele vai mostrando o problema de Deus, da criação, do universo. Uma estrela chama outra estrela e vai falando. Não é Deus que está falando. É aquele que prosseguiu em conhecer a Deus. Ele começou a ver as coisas de Deus no universo e vai dizendo que chama as estrelas por nome e vai falando isso aí. E nós podemos olhar que em todas áreas, com exceção excessiva, onde Deus às vezes chega a dizer que foi Ele. Por exemplo, Deus, quando Ele vai dar os 10 mandamentos, Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Aqui Ele deu uma identificação, que foi Ele que tirou, porque precisava ser dito isso. Mas a respeito das demais coisas de Deus, que nós temos na Bíblia, não é Deus falando. São servos de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? São servos de Deus, que procuraram conhecer a Deus, e prosseguiram em conhecer mais esse Deus, e eles começaram a enxergar essas coisas de Deus. Por exemplo, outro exemplo de Davi. Davi fala assim, fui moço e agora sou velho, porém, jamais vi o justo perecer, ou a sua descendência mendigar o pão. Mostrando aqui um Deus provedor, mostrando aqui um Deus cuidador. E o Salmo 23, o Jacó, referente até que o pastor pregou domingo aqui, a pregação que ele disse, 150 a 147 anos, Deus cuidou dele. É Jacó falando que esse Deus é cuidador, é protetor. Se nós começarmos a meditar sempre na palavra de Deus, nós vamos ver que os grandes servos de Deus, que foram trazendo, e também inspirados pelo Espírito Santo, que foram dando essa identificação de Deus. Agora, por que Deus... Nós temos que ler a Bíblia e fazer pergunta. Por que Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Se não conhecemos a Bíblia, não vamos entender. Por que Deus disse isso? Deus poderia dizer, eu sou o Deus, eu sou o Deus Criador. Mas Ele fez que eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Vamos agora à identificação de Deus. Há mais ou menos 700 anos atrás, Deus prometeu a Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Agora Deus aparecendo para Moisés, Deus fala para Moisés, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, o meu povo está no Egito, e eu vou tirar o meu povo de lá. Quando Deus fala, eu sou o Deus de Isaque, Abraão e Jacó, para quem entende a Bíblia, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. E essa nação está no Egito. Estão entendendo? Deus não falou assim, Abraão, Moisés, olha, há 800 anos atrás, um tempo atrás, eu prometi a Abraão e que faria uma nação, agora a nação está lá e agora você vai lá tirar. Deus não falou nada disso. Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se nós conhecemos a palavra de Deus, Moisés conhecia esses lances, as palavras de Deus. Deus fez um concerto com Abraão. Olha porque nós temos que começar a entender. Deus fez um concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e confirmou em José. Se não estiver meio enganado, mas ele confirmou. Deus fez um concerto. Que concerto é esse? Que serei contigo, que cuidarei de você. Você será um grande povo, será uma nação. Serei o Deus que vai estar sempre cuidando de você. Serei o teu protetor. Mas no baixo ele diz, se me obedeceres. O concerto de Deus. Esse concerto de Deus, quando Deus sempre vai dizendo as palavras dele, ele não fica voltando atrás. A identificação dele é, você tem que conhecer a Deus. Porque ele disse, eu sou Deus de Isaque, Abraão e Jacó. Eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Se você tem conhecimento da palavra de Deus, o que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó? Deus fez um concerto, Deus fez uma promessa. E agora Deus está mostrando que essa promessa demorou 800 anos, 700 anos, nossa, mas demorou muito tempo. Mas Deus, Ele é o sou, Deus é presente. Deus não está sujeito a tempo. Agora Ele vem, Ele não fala assim, Moisés, eu vim cumprir a minha promessa que eu fiz, eu vou tirar meu povo. Não falou nada disso. Ele só disse que é Deus, vai lá tirar o povo. E está entendendo? A identificação de Deus com quem? Nós precisamos conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus através da palavra. Hoje nós temos toda ela completa. E é uma coisa interessante, a identificação de Deus, como que ela é interessante. Deus fala para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que vai para uma terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Então, por que Deus não fez essa grande nação já em Canaã? Por que Deus já não colocou Abraão lá em Canaã, na terra prometida, que é Israel hoje, e ali não fez ele ser uma potência, como o Egito, não fez, falou e fazer tudo aquilo. E Deus faz o contrário. Deus manda para o Egito. Eu até tempo atrás, por não conhecer bem a palavra de Deus, depois lendo o que eu vi, eu achava que Jacó errou em ter ficado no Egito. Porque ele estava na Canaã, Deus deu Canaã para ele, ele foi no Egito, porque houve fome, sabe aquele episódio? Aí José deu uma terra lá para eles, e eu achava que ele ficou no conforto lá, que deveria voltar para a terra. Eu achava que ele errou. Mas lendo a Bíblia, ele não errou. Eu não vou ler hoje lá, que não vai dar tempo, mas pode ler lá em Êxodo 46, Deus fala para ele, vai para o Egito, fica lá, porque de lá eu farei uma grande nação. Deus deu uma ordem a ele, em sonho, quando José pede para ele ir para o Egito, no versículo 46. José leva a família dele. E Deus parece para ele e fala, vai para lá, fica lá, que de lá eu farei uma grande nação. Foi Deus que mandou. Agora vamos ver a identificação de Deus aqui. Preste bem atenção. Deus poderoso, Criador do céu, do universo. A criação de Deus, nós temos que ficar lá perante isso. Cientistas, as pessoas que procuram ter temor de Deus, que estão vendo, eles se calam perante a sabedoria de Deus, pelo poder de Deus. Deus o poder é incrível. Os feitos, basta a gente ver. Eu estou com uma hortinha lá em casa e eu começo a ver as flores nascer, e é interessante. Eu estava falando com um colega meu, não sei se vocês já viram, a gente vê no vídeo uma flor abrindo, botão, né? E a gente muitas vezes acha que a câmera que faz ela ser rápida daquele jeito. Não é. Eu já vi abrindo. Presta atenção. Fica perto do botão para abrir. Quando o botão vai abrir, ele abre rápido, igualzinho naquele faz assim e vira. Ele não vai abrir aos poucos. Quando ele abre, eu já perdi muito tempo para ver. É coisa maravilhosa, é coisa de Deus. Agora, por que Deus, então, pega esse povo e vai fazer esse povo ser escravo? Fez uma nação de escravo. Moisés, Abraão era bom de estação, Abraão era um homem rico. Ele tinha bastante coisa. E agora Deus pega essa geração de um homem que veio rico, porque Abraão era rico, ele leva para o Egito e coloca lá, é a ordem de Deus que Jacó ficasse no Egito, e Deus lá no Egito forma uma nação, que vai ser seu povo, mas o escravo. Não é um pouquinho uma identificação, como é que é interessante, um Deus todo-poderoso, e a representação dele aqui, esses escravos. Há várias coisas que nós podemos ver o aspecto de escravo. Primeiro, escravo é uma mão de obra barata, não precisa pagar. Mas escravo, o patrão, o dono, aqueles que têm escravo, eles procuram dar a melhor alimentação para os escravos. Porque se o escravo não for bem alimentado, não vai produzir. Prestou atenção? Já prestaram atenção nisso? Eles procuram dar, pode ver a história. Era melhor. No Brasil foi um pouquinho meio relaxado, dava resto. Mas o empresário que tem cabeça, espera aí, eu estou numa nação aqui de escravo. Se eu não alimentar, não fazer com que eles produzam, certo? Eu vou ficar pobre. Deus prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação. E para o rei do Egito, o Egito,
Era importante que a esposa se produzisse mais, nascesse mais filho. Quanto mais filho nascesse, mais escravos eles teriam. Estão entendendo como que forçou? Então, provavelmente, a Bíblia não fala nada disso que eu estou falando, eu que estou dizendo. Provavelmente, o rei Elé até fornecia, fazia maneira para que eles tivessem mais sexo, para que nascesse mais filhos. Deve ter promovido muita coisa lá para se ferver. E a alimentação. Porque se nós formos analisar bem, quando o povo de Deus saiu de lá, foram milhões. Eles caminharam num deserto, eles atravessaram o mar a seco e rápido. Então, era pessoa saudável. Então, veja bem, esse é um ponto que eu estou mostrando, porque às vezes fazer uma nação de escravos. Mas, como o Velho Testamento, ele nos identifica com o Novo Testamento, Deus fez uma nação de escravo, criou um povo, para mostrar que nós precisamos de Deus. O escravo é dependente. O que Deus requer desde o início, nós vamos ver o conceito que Deus faz. Deus requer a nossa dependência, que nós seremos dependentes dEle. É por isso que nós temos que conhecer a Deus, saber os pontos que nós precisamos chegar, porque nós precisamos viver na dependência de Deus. A Bíblia fala no Novo Testamento, a minha suficiência vem de Deus. Acho que era Timóteo, por aí está escrito. A minha suficiência vem de Deus. Nós temos que buscar a nossa suficiência em Deus. E essa identificação de Deus, como formando um povo que era escravo, vai nos mostrar que de escravo ele pode fazer uma grande nação. Que de escravo ele pode fazer um povo poderoso. E nós vamos ver na história que o povo de Israel foi crescendo e foi ficando poderoso e foi até Davi. Agora, essa identificação de Deus, quando ele diz, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele estava dizendo, eu prometi a Abraão que faria dele uma grande nação. Abraão, ele morreu, ele só viu o Isaque, ele não viu nem o segundo, o terceiro, ele não viu. E Deus falou que ia fazer uma nação deles. Agora, 700, 800 anos depois, o povo está lá formado, e Deus vem e ele apresenta a Abraão. Deus se identifica a Moisés nessa expressão, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E nós já sabemos a história, Deus tira o povo de lá. Então aqui Deus está se identificando que Ele é um Deus fiel. É por isso que Deus não tem um currículo, porque um currículo ele só é aquilo. Se eu falo duas línguas, sou bilíngue, né? Então eu só falo duas, não tem como aumentar mais. Se eu tenho duas profissões, ou tenho duas faculdades, é só duas faculdades. Então, o currículo meu é limitado. O de Deus, por isso que não é identificado, porque ele é sem limite. O currículo de Deus, ele é eterno. Ele não tem limite, é ilimitado. Ele pode colocar tudo que nós formos pensar dentro disso aí. Mas é preciso que nós conhecemos esse Deus. Se Moisés não conhecesse Deus, ele não ia dar muita bola. Se Abraão não conhecesse a Deus, ele não ia sair de lá. Se Noé não conhecesse a Deus, ele não ia fazer a arca. Porque esse Deus, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Podemos dizer, eu sou Deus que eu prometo e eu cumpro. Eu prometi, eu fiz um concerto com os três. E esse concerto está sendo cumprido. A maior parte, 80%, 90% daquilo que Deus prometeu na Bíblia, tá? Já tem se cumprido. Mas, aí nós vamos ver no Novo Testamento, que fala mais de uma identificação de Deus. Fala assim, outrora, tendo Deus falado ao povo de muitas maneiras e de muitas formas, onde mostrando a natureza, né? Mostrando a criação, a pessoa basta olhar no céu que você vê que existe um Deus. Basta ver a noite, basta ver a chuva. A planta, como eu falei, já dá para ver isso aí. Aí ele vai dizer assim, agora, nos últimos tempos, ele nos revelou através do seu Filho. Agora é o Filho. A partir do Novo Testamento, vai ser pouca evidência ou relação assim do dizer de Deus, o Espírito Santo falando, Deus de Isaque, Abraão e Jacó. Porque agora, quando Jesus veio,
Quando Jesus é batizado, a identificação de Deus. Este é meu filho amado, né? Então, um trovão, vem uma pomba. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A identificação de Deus. Jesus. Ali Deus poderia aproveitar. Vamos nós correr um pouquinho, mas Deus poderia, olha, esse aí é Jesus, que eu prometi lá no jardim do Éden. A serpente pisará a cabeça e esse é o Jesus no qual eu chamei Abraão, para que de Abraão pudesse sair descendente. Esse é Jesus no qual eu falei para Davi, da sua descendência, vai reinar. Deus não falou nada disso, ele simplesmente, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus, mais para frente, ele vai dizer, se conhecesse a Deus, conhecerias a mim. Falou isso para os estudiosos da Bíblia, os judeus e os fariseus, homem que estava com a palavra há muito tempo na mão. Tira bastante tempo falando, mas não, porque não conhecia a Deus. Se conhecesse a Deus, conheceria a mim. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Num resumo, nós, ultimamente, nós temos esquecido dos concertos de Deus. Como eu disse, 80% da promessa de Deus já se cumpriram. É um motivo para nós alegrarmos, regozijar, porque nós estamos vendo esse acontecimento. Servos de Deus do passado não viram. Com exceção de Abraão, que viu o dia de Jesus e regozijou, tiveram visão. Mas nós estamos vendo que o que Deus prometeu, Ele tem cumprido até hoje a igreja. Ele tem feito. Mas existem promessas de Deus que ainda não se cumpriram. Quando Ele disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, Ele está dizendo que o Deus de Isaac e Abraão, no qual Ele prometeu que daria um descendente, que iria salvar, trazer a salvação, está em Jesus, se cumpriu. Então temos que entender isso. Quando ele diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo, agora Deus está fazendo mais uma parte do que Ele prometeu, que enviaria alguém para nos salvar. A identificação de Deus. Mas esse Deus mesmo, agora Jesus próprio falando, por isso que eu disse que para um pouco de citar o conceito de Abraão. Agora Jesus mesmo vai dizendo, e aí Jesus, como Deus, Ele faz mais umas promessas. Eis que estarei convosco todos os dias. Já estava vindo desde o começo. Mas Ele faz uma promessa interessante, importante. Ele fala sobre o arrebatamento de vir buscar seu povo. Ele fala sobre o seu reino. Nós, hoje, por não conhecermos a Escritura, por não procurar conhecer mais a Deus, nós estamos esquecendo que a qualquer momento Jesus vai vir. Deus, Ele cumpriu tudo. Ele não falha. A qualquer momento vai ter o arrebatamento. A qualquer momento esse mundo vai acabar e Deus vai fazer um novo céu, nova terra. E nós estamos vivendo de uma maneira, desculpa eu dizer, mas é pura verdade. Eu estou falando nós, filhos de Deus, não estou falando do ímpio, do mundo. Se nós prestarmos atenção no nosso comportamento, na nossa maneira, há exceções, eu gosto de dizer porque tem exceções, tem grandes servos de Deus. Que é uma coisa que ele diz e eu acredito, né? Desculpa citar o nome do senhor, mas o pastor Joás, ele fala que toda manhã, quando ele levanta, ele vai orar, ele abre a janela, ele ora, ele fala, será hoje a vinda de Cristo? Será que Jesus vai vir entre as nuvens? Então eu estou dizendo isso porque há servos de Deus esperando. Mas e nós, o resto, como nós estamos vivendo? O nosso comportamento, o nosso linguajar, as nossas conversas. Eu lembro que há muito tempo atrás, né, uns 40 anos atrás, eu já estou com uma idade bem avançada, eu posso dizer 50 anos atrás, quando a gente se encontrava com os irmãos em Cristo, a conversa era mais a respeito de Deus, era a respeito de testemunho, era a respeito de, nossa, viu aquela pregação, viu aquela mensagem, era mais isso. Hoje em dia a gente passa a conversar com ninguém. Conversa hoje em dia é só política, corrupção, futebol, incrível. Comece a prestar atenção aqui, na própria igreja nossa. Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é pecado, não estou condenando, nós temos que ter nosso lazer, nós temos que ter nosso divertimento. Mas o que eu estou dizendo é que nós estamos perdendo o foco. Nós estamos deixando de conhecer a Deus. Porque se nós começarmos a conhecer a Deus, como está escrito aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós vamos entender quando Deus falar assim, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
Nós vamos entender quando ele disser, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Nós vamos entender quando ele disser, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu os livrei. Nós vamos entender quando ele diz assim, não temas, eu sou teu Deus. Aí nós vamos ter uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de compreensão, porque a identificação de Deus é esta. Posso estar enganado, mas se alguém souber, se existir um currículo claro de Deus, nós temos que buscar e conhecer a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, te agradeço por esse dia, por essa manhã. Te agradeço mais uma vez pelo pastor Apio, a sua esposa está aqui, preparando o som, o pastor Noriberto, cantor. Te agradeço, a Deus, pelo conselho dessa igreja. Agradeço pelo o que a igreja está fazendo, as doações que foram feitas, quem doou aqui para que fizesse essa maravilha que está aqui de lado, ó Deus. Obrigado por isso. Te agradeço porque existem pessoas boas, pessoas que te conhecem e pessoas que procuram ajudar. E peço que o Senhor esteja abençoando ricamente, ó Deus, aquele que fez essa doação aqui, para que fizesse isso e fosse feito. E o pastor Apio e a esposa também, pelo empenho e a vontade que eles estão tendo. Continue sendo com eles e também que nós, ó Deus, possamos tocar no coração e aproximar mais para ajudá-lo. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.